Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós estamos aqui com o sócio da Price, o Leonardo Lopes, que vai falar sobre a lei anticorrupção e sobre esse assunto que nós já tratamos algumas vezes no nosso programa, mas temo eu, que no Brasil de hoje a gente precisa tratar muito mais vezes. Mas antes vamos para a agenda da semana. O Ibovespa fechou na sexta-feira com 47.216 pontos e o dólar na sexta-feira fechou a 3,874. Os dois ainda esta semana devem continuar com bastante instabilidade. Sobe um pouco, cai, sobe, cai, dependendo dos humores da política aqui no Brasil. Essa semana também teremos uma nova reunião do Copom e a expectativa é que o Selic de 14,25 seja mantido. Sairá a pesquisa mensal de emprego do IBGE. Novo aumento do desemprego é esperado. Como sabemos, as condições do mercado de trabalho continuam se deteriorando. Caso sejam confirmadas as projeções para o IPCA 15, algo em torno de 0,70%, no acumulado de 12 meses nós teremos uma inflação algo como 9,80%, bem próximo do 10%. Também teremos dados da atividade econômica da China. Os dados de setembro devem indicar uma ligeira desaceleração. No euro haverá reunião do Banco Central e não se esperam novidades. Acabou de sair a pesquisa Focus. Os dados relevantes são inflação 2015. Semana passada a previsão do mercado era uma inflação de 9,70%. Agora a previsão 9,75%. Com relação ao PIB de 2015, semana passada a projeção do mercado negativo 2,97%. Agora o mercado arredondou para 3% negativo. Com relação à Selic, fechamento 2015, o mercado entende que vai ficar aí nos 14,25%. Sobre a balança comercial, positiva é a previsão do mercado. A semana passada praticamente 13 bilhões positivo, 12 bilhões 990 milhões de dólares, agora 13 bilhões e 200 milhões de dólares. Investimentos estrangeiros, previsão da semana passada que iríamos receber em 2015, ou vamos receber em 2015, 61 bilhões e 500 milhões, agora 62 bilhões e 500 milhões de dólares. Câmbio, mesma previsão da semana passada, fechando a R$ 4,00 por dólar, já o câmbio 2016, projeção anterior 4,15, agora 4,13. Nós temos dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar, por favor. Esse aí é simples, um quadro simples. Acabei de falar da projeção da inflação, que possivelmente a gente já agora, nessa quinzena de outubro, esteja anualizado em 9,80. Então esse quadro aí está mostrando desde 2014 a ascensão da inflação, a subida da inflação, e devemos chegar muito próximo de 10%. O outro quadro também fala sobre a inflação, produtos e serviços com mais impacto da alta da inflação, levando em conta a importância na cesta de consumo dos brasileiros. Só destaca aí de forma muito forte a energia elétrica com 52,8%, o gás e botijão 19,9%, carnes 17,2%, e transporte municipal 13,9%. O chama-atenção dessa semana é sobre o desemprego, que é um fantasma que assusta bastante. Estima-se que no final de 2015 o desemprego nas regiões metropolitanas deverá ultrapassar a 10%. De janeiro a agosto de 2015, a indústria demitiu algo como 275 mil postos de trabalho, o comércio 224 mil e a construção civil 178 mil. Até o final de 2015, neste cenário atual, nós devemos ter menos 2 milhões de postos de trabalho, até o final, de 2016.
E agrava-se a isso que todo ano os jovens que entram para o mercado de trabalho são da ordem de 800 mil pessoas. 2015 e 2016, somando os 2 milhões com esse 1 milhão e 600 novos empregos requeridos, nós devemos ter um desemprego da ordem de 3,5 a 4 milhões de pessoas, que é um número bastante significativo. Com este alto desemprego, estamos perdendo o benefício do bônus demográfico, isto é, quando há menos crianças e idosos por pessoa apta a trabalhar. O bônus demográfico no Brasil, a estimativa é que nós ainda poderemos tirar proveito dele até 2035, que já está aí, né? Quais seriam as soluções diante desse quadro preocupante do desemprego? Seria diminuir a carga tributária, ao invés de falar em aumento aí, CPMF, por exemplo. Simplificar fortemente a legislação trabalhista, incentivar o aumento da produtividade da mão de obra, que está muito baixa no Brasil, em especial na indústria, e facilitar o investimento estrangeiro para a geração de mão de obra, destravando a infraestrutura. Queridos internautas, hoje nós vamos falar de um assunto, como citei no início, sobre a questão da corrupção. E está conosco o Leonardo Lopes, ele que é sócio da PwC, PricewaterhouseCoopers, e especialista em Forensic Services. Leonardo, muito bom dia. Bom dia, Vertamati. Esse Forensic Service, o que é exatamente? É uma área da PwC, da consultoria, que nós realizamos trabalhos de investigação. Basicamente, a gente lida com questões de ética, né? Questões relacionadas à fraude, seja na prevenção ou na detecção, né, e identificação dos fatos que possam ter acontecido referentes a alguma suspeita existente. Quando você fala de lei anticorrupção, ela realmente é necessária? Eu sei que países recentemente como Inglaterra, Estados Unidos já têm desde 1970, 80, mas precisa de uma lei? Precisa, né? O que nós verificamos mundialmente é que a punição das empresas e pessoas sobre atos de corrupção é o que é bastante determinante para você verificar qual que é a relevância, a importância que essas pessoas e empresas dão ao tema, né? Então, o que a gente chama do enforcement, né, no termo americano em inglês. Então, é importante sim você ter uma lei, é importante que você cumpra essa lei. É muito positivo o que a gente está vendo no Brasil hoje, a entrada em vigor dessa lei em 2013, em decorrência a um acordo celebrado pelo país, né, com a OCDE, onde 34 países são signatários, e a gente tem visto essa implementação da lei e agora, mais recentemente, as investigações e a aplicação efetiva, né? Então, é bastante positivo. E você comentou muito bem, Leonardo, a hora que nós somos signatários com vários países da Europa, ainda vindo para cá para o programa, estava ouvindo uma notícia de que a presidente está lá na Europa e recebeu um puxão de orelha exatamente por esse problema de corrupção que a gente não consegue resolver aqui no Brasil. Agora, a legislação, ela é bastante punitiva, não é não? Ela é bastante rigorosa com as empresas, ela vem cobrir uma lacuna que existia na nossa estrutura normativa aqui no país, onde a corrupção já era prevista como um crime, né, pelo Código Penal, mas isso se aplica às pessoas físicas, e às pessoas jurídicas não existia até então nenhuma lei que as punisse por esses atos, né? E geralmente o que a gente vê no mundo de negócios é que os atos de corrupção são cometidos pelas pessoas físicas via, muitas vezes, pessoas jurídicas. Okay. Então, hoje o que vem, essa lei vem cobrir uma lacuna existente, para você poder punir não somente as pessoas físicas, mas também agora as pessoas jurídicas. E tem penas bastante severas, que podem chegar até 20% do faturamento bruto, né, o valor das penalidades e as multas a serem pagas pelas empresas. Essa legislação é basicamente aplicável às empresas. No Brasil nós estamos vivendo aí todo esse processo que a toda hora se fala aí do petrolão, tinha mensalão, agora se fala do BNDES, do eletrolão, mas como eu estava comentando na pergunta, a legislação é basicamente para as empresas. Eu entendo, essa é minha opinião, que no caso do petrolão o protagonista é o governo, quem está por trás e partido político, mas
Como é que fica? A lei só pune a indústria e como é que fica a questão de funcionário público que também tem problema? Como é que fica? São leis distintas, né, que se aplicam. Para o funcionário público você tem leis de improbidade administrativa que são aplicáveis, e para as pessoas físicas comuns você tem lá o Código Penal. Questões políticas tem outro fórum, né, também a ser discutido. Então, o importante é que hoje existem leis que podem, em sua soma, contribuir para a punição de qualquer ato que seja comprovado, né? Tem uma questão aqui do internauta, o Carlos. Também são apresentadas diretrizes que possam auxiliar as empresas a construir ou aperfeiçoar políticas e instrumentos. Ele está falando da legislação anticorrupção, destinados à prevenção, detecção, remediação de atos lesivos à administração, tais como suborno de agentes públicos, ou mesmo fraude em processos licitatórios. É isso mesmo? É esse conjunto de penalidades ou de pontos que a legislação chama a atenção? Exatamente, né? O que é essa lei que nós chamamos de lei anticorrupção? Ela foi popularmente chamada de lei anticorrupção, é como se fosse um apelido para a lei, mas na essência ela é uma lei que vem para responsabilizar pessoas jurídicas por atos lesivos praticados contra o setor público, né? Órgãos públicos, no Brasil e no exterior. Então, ela prevê sim que caso a empresa consiga demonstrar que possui boas práticas de governança corporativa e gestão efetiva dos seus riscos, né, para não cometer ou não participar direto ou indiretamente desses atos lesivos contra a administração pública, que é o que ele chama do programa de integridade, né, isso será considerado sim como atenuante das penalidades que podem vir a ser aplicadas. Leonardo, toda essa legislação, esse conjunto de medidas, parece que tem 5 principais pilares. Você poderia comentar sobre eles? Posso sim. Na verdade, é uma soma, né? Você tem a lei, chamada Lei 12.846, de 2013, você tem o decreto agora mais recente, de 2015, que é o decreto 8.420, e o decreto ele traz uma lista bem detalhada dos itens que são esperados que as empresas implementem como parte desse programa de integridade. São ao todo ali 16 itens que eles listam, né? E se eu for destacar quais são os principais 5 pilares ou 5 principais aspectos a serem endereçados, o que nós vemos, seja por meio da assessoria às empresas na preparação e adequação para atender esse programa de integridade como é esperado pela lei, seja pelas investigações que nós conduzimos, a gente vê que o aspecto cultural ele é determinante, né? Assim, então, você ter práticas e rotinas na empresa onde o exemplo seja dado e seja dito claro, né, qual a tolerância da empresa, dos executivos e dos colaboradores quanto a atos de corrupção. Então a questão cultural é bastante importante, e aí passa também por treinamento de funcionários e também executivos que estejam expostos ao risco. Você verificar e ter conhecimento claro de quais são os seus riscos, qual que é a exposição da empresa quanto aos riscos de corrupção ou desses atos lesivos previstos na lei, né, que também inclui fraude de licitação, né, você atrapalhar atos de apuração por parte do governo, tem vários atos ali que são considerados como atos lesivos. Então eu falei da parte de cultura, a parte de mapeamento de riscos, também a parte de diligência, né, então que a gente chama de due diligence, você fazer uma verificação reputacional de terceiros que você vai contratar, assim como também risco de associação em fusões e aquisições. Também é uma boa prática hoje e esperado que você conduza as diligências necessárias antes de entrar nessa parceria ou nessa associação, né? Eu entendo também que o monitoramento desse programa ao longo do tempo é importante, então você estabeleceu várias práticas de governança, é importante que essas práticas se preservem ao longo do tempo, né? Então esse monitoramento contínuo ao longo dos anos, via testes desses controles estabelecidos, também são bastante importantes. E eu entendo que a estrutura de controles internos, para você garantir que aqueles riscos sejam mitigados na prática, durante a execução das rotinas das empresas, que isso passa por meio de políticas, procedimentos e controles internos também é importante, né? Leonardo, nós podemos afirmar
de que programas de integridade na empresa, programas de compliance, eles sem dúvida ajudam a perenizar a empresa? Elas ajudam, sem dúvida, né? Quando a gente fala do conceito de gestão de riscos, a gestão de riscos, em sua essência, são práticas, né? É como você pilotar um navio, né? Então você tem a visão dos seus riscos e você toma ações para que aqueles riscos não se materializem, né? Então você precisa antecipar esses riscos e tomar ações proativas e preventivas para que você não se coloque numa situação delicada. Hoje o que a gente tem visto na aplicação dessas leis de forma internacional são multas bastante rigorosas, né? Então nós temos a lei americana, a Foreign Corrupt Practices Act, que nós temos casos de empresas que pagaram 800 milhões de dólares. Puxa, quase $1 bilhão. Quase $1 bilhão, né, por violações dessa lei. E isso pode, sim, vir a inviabilizar a operação de uma empresa, né? Então, perfeitamente. Perdão. E, Leonardo, a gestão das empresas deve estar perfeitamente alinhada à gestão de pessoas? Sem dúvida. Né? Quando a gente fala de empresas, principalmente no contexto do que a gente está comentando aqui, né, de conduta dos negócios de uma forma ética, quem conduz os negócios são as pessoas. Né? Então, você fazer uma gestão adequada das pessoas é muito importante, desde a contratação dos funcionários, então quem você está contratando, trazendo para dentro da sua empresa, né, principalmente em posições de maior risco, né, com maior exposição a esse risco, e o que eu falei da cultura, de orientação, treinamento, né, tudo isso é muito importante. Leonardo, eu preciso pedir licença a você, aos internautas, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.